Olá a todos, bem-vindo a esse canal do SOS Técnica SP. Hoje nós vamos falar sobre o cadastramento dos projetos no edital do inciso 3 da Lei de Emergência Cultural, a Lei Aldir Blanc, no estado de São Paulo. A Lei Aldir Blanc tem um edital do projeto do estado de São Paulo, tem um edital que ele especificamente contempla os técnicos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse edital e como fazer o cadastramento, como enviar o projeto para esse edital. Bom, só para a gente lembrar um pouquinho rapidamente, a divisão dos recursos da Lei Aldir Blanc, ela foi dividida em 3 incisos. O número 1, que é a renda básica emergencial da cultura, que para todas as pessoas devem se inscrever nos seus estados, ela ficou a cargo dos estados. O inciso 2, que foram subsídios para os espaços e para as instituições culturais, ficou a cargo dos municípios. No caso de São Paulo, da capital, o cadastramento já foi encerrado. E o inciso 3, que foram chamadas para editais e para prêmios, que tem tanto nos municípios quanto nos estados. Como o município de São Paulo, capital, também já encerrou o prazo para esses editais e prêmios, nós estamos agora com as chamadas de editais e prêmios do inciso 3, estamos também com o inciso 1, abertos no estado para os profissionais de cultura no estado de São Paulo, até o dia 3 de novembro. Tá? Então, nós vamos falar agora especificamente do inciso 3. Como se cadastrar? Para as pessoas que moram no estado de São Paulo, vão acessar a plataforma dadosculturais.sp.gov.br. Assim que você entrar na plataforma, você precisa inicialmente criar o seu cadastro. Você vai criar um usuário e senha para você poder entrar na plataforma. Então, não é ainda para você se cadastrar, é para entrar na plataforma. Vai no cadastro, nome, e-mail, senha, confirma sua senha. Depois que você tiver sido feito o cadastramento, você vai ter o seu e-mail e sua senha para você poder entrar. Bom, assim que você entra no sistema, você tem ali uma cor vermelhinha, essa outra amarela, laranja e outro verde. A vermelha é para quem vai se cadastrar na renda básica emergencial da cultura, é o inciso 1. Bom, a laranja são para os municípios que não abriram cadastro para o inciso 2 e que vão usar o cadastro do estado. Ok. E aqui hoje, especificamente, nós estamos falando do que é esse verdinho, chamadas, editais e prêmios. Então, é em cima dele que vocês devem clicar para fazer esse cadastro. O que são os editais para prêmios e projetos da Lei de Emergência Cultural? Bom, com os recursos dessa lei, da Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo abriu 25 chamadas públicas, que vão com valores de 1,5 milhão a 20 milhões para prêmios e projetos culturais, dentro do que eles chamaram de PROAC Expresso Lab. Lab é de Lei Aldir Blanc. Então, eles usaram a estrutura que já existia no Estado para chamamento de editais do PROAC, expresso, porque é uma coisa bastante rápida e imediata, porque os recursos da Lei Aldir Blanc eles precisam ser executados até o final do ano, e é assim que a gente se cadastra para acessar esses recursos. Bom, os valores, eles podem aumentar. Então, tem lá um valor como teto, mas todo recurso que sobrar do inciso pode ser revertido, vai sofrer uma reversão para o inciso 3. Então, os editais vão poder ter valores maiores. Portanto, se você inscreve um projeto, a inscrição no 3 de novembro. E a seleção é feita com uma ordem, número 1 até o número, até a última pessoa que está inscrita. Se chamou até uma parte dos recursos, encerrou o recurso, chamou até, digamos, projeto número X. Depois, se vão tendo mais recursos que vão sobrando do inciso 1, ou algum município que não usou o recurso e vai reverter para o Estado, eles vão chamando quem está na lista de suplência, quem são os próximos a serem chamados. Por isso que é importante a gente, de toda forma, se cadastrar. Quem pode se inscrever e concorrer aos editais e prêmios operacionalizados pelo Estado de São Paulo? Bom, pessoas físicas que tenham mais de 18 anos no momento da inscrição, ou seja, até o dia 3 de novembro, que comprove domicílio há mais de 2 anos no Estado de São Paulo, contados do último dia do período de inscrição. E as pessoas jurídicas que
são estabelecidas há pelo menos 2 anos no estado de São Paulo, com comprovada atuação na área cultural. Bom, licenças e direitos autorais. Isso é um tema importante que a gente vai ler. Quando vocês lerem, é importante ler o edital completo para ver tudo direitinho, como está sendo explicado, o que precisa ser feito. O que nós fizemos aqui hoje foi tirar alguns pontos que a gente acha que são importantes para vocês se atentarem, mas é importante ler o edital completo. Bom, lá no edital fala sobre licenças e direitos autorais. O que é licenciamento? Licenciamento é a cessão do direito de exibição do registro audiovisual sem exclusividade para a janela de streaming VOD durante 7 anos contados a partir da data da primeira exibição. Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos falando especificamente do edital número 42, que ele é um edital que ele oferece R$5.000 como um prêmio para cada pessoa que inscrever um projeto. Esse projeto, ele precisa de ser entregue um produto, um resultado para a secretaria. Qual é esse produto? É a gravação de uma aula, de uma palestra ou de uma entrevista, um formato de vídeo entre 45 e 55 minutos, que vai ficar durante 7 anos, sem exclusividade, mas vai ficar disponível nas plataformas da secretaria, numa plataforma online da secretaria. Então, você quer entrar com o pedido desse recurso, você monta esse projeto, monta lá, vai dar uma aula, uma palestra, ou vai fazer uma entrevista e tal. Agora, como você vai criar um vídeo, né? Você precisa ficar atento às questões de licenciamento e de direitos autorais, porque se você vai utilizar uma música na sua apresentação, por exemplo, você tem que ter autorização do autor dessa música, ou você precisa recolher os direitos autorais, né? Fazer o pagamento referente aos direitos autorais dessa música. Igualmente, com qualquer imagem que for utilizada, com qualquer vídeo que for utilizado. Então, isso é importante pensar nisso. Bom, titular dos direitos. O proponente do projeto que se inscrever, ele tem que declarar que ele tem as devidas licenças de direitos autorais e as autorizações acerca do direito de imagem de todos os terceiros constantes no registro audiovisual, assumindo toda e qualquer responsabilidade civil quando da exibição do conteúdo. Ou seja, eu vou dar uma aula e na minha aula eu vou mostrar um gráfico tal, ou uma foto, um extrato de vídeo. Ou esse gráfico fui eu que fiz, essa foto foi uma foto que eu fiz e quem está na foto me deu autorização de fazê-la. E o vídeo foi um vídeo que eu filmei de alguém que também me passou autorização para esse vídeo, ou bem se eu peguei isso de algum lugar, eu preciso ir atrás de quem é o autor e ter o direito de usar isso, senão depois é uma encrenca, esse vídeo está lá durante 7 anos exposto nas plataformas online, alguém vai ver e falar, bom, mas cadê? Por que está aqui a foto, uma foto minha, uma foto de um espetáculo meu, sendo que eu nunca autorizei essa pessoa a usar essa foto, né? Então, isso a gente tem que se atentar quando estiver montando o material aí do que vai ser entregue. Então, você tem que declarar que você é o titular dos direitos patrimoniais e também de ser o único responsável pelo pagamento de todos quaisquer direitos e ônus de qualquer natureza, devido às pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos termos da Lei de Direitos Autorais vigente. Ou seja, se você está usando alguma coisa de terceiros, ou você tem o direito, porque a pessoa te passou o direito, ou você está pagando por aquele uso, né? E isso aí você tem que declarar, tem uns anexos que você envia junto ao projeto com as declarações de que você tem esses direitos. Bom, como que você faz para participar e para se inscrever? Isso aqui são as regras da participação e inscrição nos editais do Estado. Um proponente pode ser contemplado mais de uma vez com recursos da Lei Federal número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, no âmbito dos estados e dos municípios, desde que com propostas diferentes. Caso seja contemplado com a mesma proposta em mais de um edital, ele deverá optar por um. Então, se você mandou sua aula e sua palestra nesse edital que nós vamos falar aqui hoje, que é o 42, mas você viu lá que tem um outro edital que cabe você mandar o mesmo conteúdo, se você for aprovado nos dois, você tem que optar por um só. Pelo mesmo conteúdo, você só pode receber uma vez.
Qual que é o período de inscrição? Vai até dia 3 de novembro de 2020. Atenção, não deixem para o último momento. Super importante fazer esse cadastramento antes. Por quê? Porque o sistema dá pau e ninguém se responsabiliza por isso. Então, se você não conseguir fazer sua inscrição, o problema é só seu. A secretaria não tem responsabilidade se o sistema estiver fora do ar. Como muita gente deixa para o último minuto, o sistema fica sobrecarregado e é muito comum nos editais, nos 2, 3 últimos dias, ele ficar muito sobrecarregado, tá? Cada proponente pode inscrever até 2 projetos nesse edital, porém ele só vai ser contemplado com um prêmio. Então, se você quer inscrever 2 palestras, uma aula e uma palestra, uma aula e uma entrevista, você pode montar 2 projetos, mas você só pode ser contemplado com um dos 2. Os documentos necessários para inscrição. Primeiro, você vai fazer uma apresentação do seu projeto e uma apresentação sua. Então, você vai explicar lá por que você está fazendo esse projeto, quem você é. Depois, um resumo da sua aula, da sua palestra ou da sua entrevista. Bom, em seguida, você tem que indicar quem é o público-alvo e a classificação indicativa. Se é livre, se tem alguma restrição, se tem algum conteúdo que não é para menores, enfim. Depois você tem que anexar o seu currículo, obviamente com foco na área do objeto da sua aula, da sua palestra e da sua entrevista. Você também tem que enviar uma ficha técnica com os participantes, incluindo CPF e a descrição da função no projeto. Se é uma aula sua, só sua, você vai dar aula, bom, aí você vai pôr o seu nome e seu CPF. Digamos que é uma entrevista com outra pessoa, você precisa colocar o nome da pessoa e o CPF da pessoa. Digamos que você vai fazer uma aula compartilhada, digamos que é uma palestra com a participação de mais 2 ou 3 pessoas, o que seja, você põe lá o nome e o CPF da pessoa. E breve currículo dos principais integrantes do projeto de no máximo 20 linhas. Porque se não for só você e tiverem outros participantes, você precisa pôr um breve currículo desses outros participantes. Os anexos. Então, isso que eu falei aqui anteriormente, você vai preenchendo lá na própria plataforma. Depois tem os anexos que você vai baixar, preencher e anexar o projeto. Tem 3 anexos obrigatórios e um que não é obrigatório. Bom, obrigatório. Opção de cessão dos direitos autorais, é o anexo 2. Então, esse anexo vai falar sobre aquela questão da cessão dos direitos autorais. Você está cedendo para a secretaria o uso desse seu material durante os 7 anos. Esse material não vai ficar exclusivo para a secretaria. Se você quiser dar essa mesma aula, entrevista, esse vídeo, num outro canal qualquer que seja, você tem todo o direito. Portanto, essa é a cessão dos direitos autorais não exclusivo. Tá. Depois, a declaração de opção de cessão de direitos de imagem conforme anexo 3. Isso é o que nós falamos ali atrás há pouquinho. Se você está usando imagem de outras pessoas, de outros espetáculos, assim como qualquer outro tipo de imagem, de gráfico, de foto, de vídeo que seja na sua apresentação, você precisa da cessão de direitos de imagem. Outro anexo obrigatório é o termo de compromisso de participação assinado pelos principais participantes do projeto, é o anexo 4, ou a declaração de não participação de terceiros no projeto, que é o anexo 5. Ou seja, a sua aula é sozinha, não está participando, não tem mais ninguém participando, você vai fazer o anexo 5 e declara que não tem participação de nenhum terceiro. Não, não é. Eu vou fazer uma entrevista com 2 pessoas, então tem que ter o compromisso de participação. Então, eu, fulana de tal, Mariazinha X, vou participar do projeto do Zezinho aqui. E aí você vai lá e tem a assinatura de cada pessoa, o compromisso que ela vai participar. E não obrigatório informações adicionais. Isso quer dizer, se você quiser agregar mais imagens, informações, outras referências que você acha que vão ajudar a elucidar seu projeto, ajudar a pessoa a entender melhor seu projeto, você pode fazer aí mais um anexo, que são as informações adicionais. Se você achar que já, com o que você escreveu, já deu conta do projeto, não precisa disso. Então, é não obrigatório. Documentação para proponente pessoa física. Esse edital é só para pessoa física. Portanto, você precisa entrar como pessoa física, você tem que fazer uma declaração de inscrição, que é o anexo 6, e você vai ter que colocar cópia simples do seu RG, contendo RG e foto, e a cópia simples do CPF, quando o CPF não estiver incluído lá no seu RG.
Critérios e nota para avaliação. Esses projetos vão, tá todo mundo lá inscrevendo, mandei o meu, você mandou o seu, o outro mandou o outro, um amigo mandou o outro, todo mundo mandou. Uma comissão que ela é definida por pessoas pela Secretaria de Cultura e membros da sociedade civil que foram indicados por entidades, por exemplo, nós do SOS Técnica indicamos algumas pessoas para fazerem parte das comissões, o SATED indicou, enfim, as entidades culturais e artísticas do Estado de São Paulo indicaram pessoas. A Secretaria vai fazer uma seleção e vai compor as comissões, tá bom? Aí essa comissão, vamos lá, tem uma comissão de 5 pessoas para avaliar os projetos do edital 42. Elas recebem as orientações como que elas vão fazer essa avaliação, né? E os critérios e notas para essa avaliação. Então aqui, lá no edital, você vai ler, nós colocamos aqui, quais são os critérios e notas, como que eles vão avaliar. A qualidade e relevância artística e cultural do projeto, obviamente, qualidade e importância contam de 0 a 10 pontos ali. Potencial de impacto no cenário cultural e na formação de público, a qualificação dos profissionais envolvidos, quer dizer, a sua qualificação, o histórico de realizações do proponente, quer dizer, o que você já fez na sua vida, tendo a ver com o que você está propondo, então seu histórico tem que ser condizente com o que você está propondo, e a qualidade técnica e adequação de formato para difusão online, quer dizer, você está fazendo uma coisa que está adequada para ficar numa plataforma online, é um tipo de aula, de vídeo, de entrevista que está adequado? Bom, sobre o projeto, são 2 campos a serem preenchidos com o texto que será avaliado pela comissão. Primeira coisa, importantíssima, a pessoa está lá na comissão, vai ler 200, 300, 400, 500 projetos para fazer avaliação. Ela começa lendo a apresentação do projeto e do proponente, com máximo 10.000 caracteres com espaço. Depois ela vai ler a sinopse, com máximo de 10.000 caracteres. Nessa apresentação do projeto e do proponente, a sinopse do que é essa aula, essa entrevista ou essa palestra, são fundamentais para essa pessoa entender o que você está propondo. O que são 10.000 caracteres? São mais ou menos 3 páginas de Word lá numa letra Arial, Times New Roman, qualquer dessas letras aí, numa fonte número 12. Então, o que quer dizer isso? Se você vai apresentar seu projeto e se apresentar com 1,5 páginas, 2, até no máximo 3, está ok, tá? Sinopse do que vai ser a sua aula, o resumo do que vai ser essa aula, palestra ou entrevista, também, no máximo 3 páginas, tá? Agora, vamos pensar numa coisa, que isso é muito importante, porque essa apresentação, você tem que imaginar quem está lendo isso, essa comissão. É onde você vai seduzir, você vai captar a atenção do seu leitor, de quem está avaliando o projeto. Então, você deve pensar que um projeto ele precisa ter uma introdução. A pessoa está lá lendo 300, 400 projetos vindos de lugares completamente diferentes e com assuntos completamente diferentes. É muito importante ter uma introdução. A pessoa cai, ela é chamada para entrar no seu assunto. Uma justificativa, por que você está propondo aquilo? Qual que é seu objetivo com aquele projeto? Um objetivo depois mais específico. Qual que é a metodologia? Como você vai fazer? Ah, vou fazer isso no formato de uma aula, de uma palestra, de uma entrevista, que vai acontecer assim, assim, assado. Seu público-alvo, estou fazendo isso pensando nos meus pares, nos profissionais das artes cênicas, nos técnicos, Ou, não, meu público-alvo são os estudantes que acabaram de entrar nas escolas, que estão começando a carreira deles como técnico de sei lá o quê, áudio, se eu estiver dando uma palestra sobre áudio. Ou, meu público-alvo é o público em geral, eu quero que o público em geral tenha um entendimento do que é a técnica e tal, não sei o quê. Ou, meu público-alvo são os artistas, diretores artísticos, porque eu gostaria que eles entendessem isso, isso, isso. Não, meu público-alvo são os gestores de teatro, são os administradores de teatro, que eu acho que é importante eles entenderem determinado aspecto. Portanto, você deve focar o seu público-alvo, isso é muito importante. A pessoa saber para quem que é que você está direcionando esse material que você vai produzir. Os resultados aí que você pretende, olha, acho que com isso, se eu estou fazendo uma palestra sobre uma questão de segurança, sobre normas de regulamentações dentro de um teatro e tal, gostaria muito que os administradores
soubessem disso, porque é um constante problema quando a gente senta para discutir, porque tem uma burocracia assim, assado, papapá, tá. Eu pretendo, com isso, esclarecer alguns pontos fundamentais, ajudar a difundir as necessidades e tal. Então, isso você... Por que você quer isso? Ou eu estou dando essa aula especificamente para aquela pessoa que nunca pisou num palco, mas ela quer ser maquinista, ela tem o desejo, porque eu adoraria, quando eu comecei minha carreira, ter que alguém tivesse compartilhado essa experiência comigo. Então, eu acho que se eu compartilhar essa experiência, eu vou despertar o interesse da pessoa para isso e aquilo. Então, você foca o que você quer fazer, para quem que você quer dar essa aula, essa palestra, essa entrevista e por que você está fazendo isso, tá? E a descrição geral do tema, com uma contextualização do cenário em que o assunto está inserido. Claro, é sempre bom você vai, foca, fecha, fala que você quer resultado, mas depois você fala assim, porque de forma geral é importante a gente ressaltar que a importância, digamos, do rigor na segurança dos espetáculos. Estamos cada vez mais, tem espetáculos de circo, tem escolas de circo, tem isso, tem aquilo. Então é muito importante a gente se voltar para as tecnologias que tem, para as normas de segurança, ou para as novas tecnologias de cálculo de peso e contrapeso de uma pessoa, e etc. e tal, dentro do contexto geral que a gente se encontra, porque é uma área que está tendo uma demanda cada vez maior e Você encerra inserindo o seu assunto dentro de um contexto maior, que não é só ali o seu, mas dentro do contexto da cultura e das artes. Bom, vamos passar aqui para dar umas dicas para a elaboração do projeto. Defina, primeiramente, você tem que definir que projeto você vai apresentar. Vai ser uma aula, uma palestra, uma entrevista. Aí eu sugiro que você escreva em etapas, porque é difícil a gente conseguir criar um projeto de uma vez só. Ou seja, na maior parte das vezes a gente vai amadurecendo as ideias e revisando o que foi escrito inicialmente. Você escreve um pouco hoje, dorme com aquela ideia na cabeça, no dia seguinte você repensa, elabora melhor, relê o que você fez de cabeça descansada e vê que a ordem fica melhor se você inverter um parágrafo. Procura ver que você está repetindo muito a mesma palavra, parece 1000 vezes a mesma palavra, estrutura melhor a frase para as palavras não precisarem serem tantas vezes repetidas, ou procure os sinônimos. Veja se você não está escrevendo muito assim, que foi isso, porque que fez aquilo, que não sei o que, como você pode elaborar melhor a frase para a leitura ficar melhor. Vê se a frase não está muito comprida, se não precisa ter ponto, vê se o projeto está dando para entender mesmo, alguém está lendo. Então, você vai escrevendo em etapas, eu acho que é melhor para todo mundo, até porque a ideia é maior do que você fez. Você começou imaginando que você queria dar uma determinada aula sobre determinado assunto. No que você vai amadurecendo, você vai entrando num assunto mais específico e acha ali alguma coisa que talvez seja mais potente, mais interessante para você apresentar. Bom, veja com quem você está falando. Imagine mesmo uma comissão que vai ler seu projeto. Imagina que tem uma pessoa, hoje está todo mundo trabalhando online, que vai estar na casa dela, vai abrir no computador dela e vai ler o que você escreveu. Imagina essa pessoa que está lá lendo um monte de coisa, como que você vai chamar a atenção dessa pessoa. Siga um roteiro, crie uma história com começo, meio e fim. O roteiro dessa história deve estar centrado no que você quer que as pessoas entendam de você e da sua proposta. Quando você está se apresentando, não é assim, ano de não sei o que, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Não, a sua apresentação é assim, olha, eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho por causa disso, aconteceu na minha vida isso, o encontro que eu tive com tal profissional foi fundamental para mudar esse aspecto da minha vida. Depois eu comecei a me interessar por um outro campo, e aí eu fui me aprofundando, tive uma oportunidade de trabalho que foi fundamental, aí eu fiz um curso que melhorou muito, não sei o quê. A sua apresentação é contando sobre você, não é uma listagem de coisas que você fez. Para isso tem o currículo, que você vai anexar lá no final. A apresentação é você contar a sua história. E contar a sua história, quanto mais você coloca coisas interessantes, coisas que são bem particulares que aconteceram com você, mais interessante fica essa história, e mais a gente quer ler e falar, olha que interessante, olha que bacana, olha que isso, que ele. Então pense nisso na hora que você estiver escrevendo. Apresentar um projeto e se apresentar é fundamental que tenha um roteiro, que seja interessante, né? Que tenha um começo, meio e fim, para que eu queira ler e chegar até o final.
Seja verdadeiro e deixe transparecer sua sensibilidade, mas evite excessos, pois os excessos dispersam o leitor. Por que isso? Seja genuíno, não fica tentando fazer formato, falar de um jeito que não é o seu jeito de falar, explicar uma coisa do jeito que não é, ou dar um copy-paste de um outro projeto e adaptar um pouco para o que você acha. Não, seja verdadeiro, deixa transparecer o que é você, qual que é a sua sensibilidade, por que você está fazendo isso, porque é muito bom quando a gente está lendo um projeto de uma pessoa, ver que aquilo realmente é importante para aquela pessoa, é genuíno, é particular àquela pessoa. Pense no público-alvo e define para quem é sua aula, palestra ou entrevista. Acho que isso eu já falei um pouco antes, mas é muito importante essa definição do público-alvo. Mão na massa, apresentação do projeto do proponente. Em um primeiro parágrafo, faça uma breve introdução com seu nome, explicando o que você faz e o que você vai apresentar como projeto. Em seguida, passe para o detalhamento. Comece contando quem você é, de onde veio, como se formou e qual o seu percurso profissional. Valorize seus pontos fortes, o conhecimento específico que você detém. Lembre-se que, ao final, você irá anexar o seu breve CV, ou seja, seu currículo, né? No texto, a ideia é contar o seu percurso de uma forma descritiva, como quem conta uma história, e tem que ser cativante. Não é para ficar colocando a lista, como eu falei agora há pouco. Ainda sobre a apresentação. Depois de uns 3 parágrafos contando sobre o seu percurso, passe para a apresentação do projeto em si, do que você vai apresentar. Você pode começar explicando por que imaginou compartilhar o conteúdo que vai apresentar. Pode ser explicando que quando era jovem gostaria de ter tido uma oportunidade de escutar sobre o assunto, ou porque existem poucos registros a respeito e o material é fundamental para outros profissionais da área, etc. Foque no público que irá se beneficiar com o projeto e deixe isso muito bem explicado na sua apresentação. Na sequência, dedique-se a contar mais sobre o projeto em si. Lembre-se de ir sinalizando se você vai acrescentar mais informações, se vai colocar um outro ponto de vista, se vai levantar algumas questões, etc. Isso eu acho sempre bom falar quando a gente está escrevendo, é como se estivesse assim, dirigindo no trânsito. Lembra de colocar placa, ou seja, aquelas palavras que vão indicando o que vai acontecer nesse parágrafo aqui. Fala assim, paralelamente a esse raciocínio, dando continuidade a isso, ou por outro lado, ou se considerarmos um outro ponto de vista, você vai colocando no início de cada parágrafo uma indicação, uma seta, se você está continuando seu raciocínio para o mesmo lado, se você está apresentando um outro ponto de vista, se você está falando de uma coisa paralela. Olha, para finalizarmos, então a pessoa já entende que ali é um encerramento e está finalizando. Colocar seta na hora que está escrevendo um projeto ajuda muito para quem está lendo. Então é importante a gente pensar nisso também. Na sequência, bom, você fará atividade sozinho ou com outras pessoas? Se tiver mais gente, precisa apresentar quem são essas pessoas e por que você escolheu aquela pessoa para participar. Finalize com algum encerramento do texto. Pode ser sobre a oportunidade de organizar o material, sobre as suas expectativas, sobre a importância da área técnica na cultura, etc. Então, encerra de alguma forma falando, olha, além de tudo, está sendo uma oportunidade para mim de organizar esse material, de pensar nisso, que eu nunca, né, eu posso nunca ter pensado desse ponto de vista, mas agora estou pensando. Ou a minha expectativa é que, organizando esse material e compartilhando, outras pessoas possam se interessar por isso, que a gente, e me aproximar de pessoas com o mesmo interesse, porque a gente se conecte e troque experiência e troque informações, mostrar esse conteúdo para mim é importante porque ele reforça a importância da área técnica na cultura, ou seja, o público em geral vai poder entender melhor o que acontece nos bastidores. O que quer que seja, você dá um encerramento aí no seu texto, colocando uma forma interessante para a pessoa falar, que legal, é bacana mesmo, vou selecionar esse projeto, porque realmente isso é muito legal, isso que essa pessoa pretende com esse projeto. Bom, sinopse da atividade, isso aí é outro campo. Então, o primeiro campo que você vai fazer é a apresentação do projeto e a sua apresentação do proponente. Depois vem esse resumo do que vai ser a sua atividade, do que vai ser a sua aula, a sua palestra ou a sua entrevista. A sinopse
ela é um resumo de como será a aula, palestra ou entrevista. Bom, acabei de falar isso. Pode começar explicando o que o aluno ou o que o público poderá aprender com a sua aula, com a sua palestra, com a sua entrevista. Você deve descrever o desenrolar da atividade. Qual o tempo? Vou dar uma aula que vai durar 45 minutos, onde 10 minutos vai ser uma introdução geral do assunto. Depois, esse assunto eu vou abordar usando alguns tópicos que vão ser assim, assim, assado, e vou finalizar abrindo uma reflexão e colocando algumas perguntas a mais sobre esse assunto em 10 minutos, em 5 minutos e tal. Então, você vai descrever como que você vai desenvolver a sua aula, a sua palestra ou a entrevista que você vai realizar com algum entrevistado, desculpa. Estratégias da atividade. Quais recursos você pretende usar? Haverá vídeos, imagens, gráficos, você vai fazer perguntas e respostas, você vai fazer uma atividade expositiva, você vai fazer alguma demonstração prática de alguma técnica que você vai fazer, se for, como vai ser essa demonstração. Então, isso tudo você está destrinchando a sua aula para a pessoa, a sua palestra, a sua entrevista, para quem for a comissão de seleção entender exatamente o que você pretende fazer aí nos seus 45 a 55 minutos, tá? Nunca fiz isso. Por onde começar? Bom, porque tem muitos técnicos que nunca realmente fizeram inscrição no edital. É normal, porque até então a gente não tinha editais abertos específicos para os técnicos. Sempre os editais são para os artistas, produtores que vão aprovar seus projetos e depois vão contratar os técnicos. Porém, é fundamental e super importante a gente conseguir abrir um caminho aí, abrir um diálogo, abrir espaço nas secretarias, ou seja, junto ao poder público, para desenvolvimento de políticas públicas específicas para a categoria dos técnicos e também para os técnicos irem abrindo seus editais, terem possibilidades de pleitear recursos públicos diretamente junto ao Estado. Portanto, é normal que muita gente nunca fez um edital, porque nem existia edital para técnico. E agora, como tem uma abertura para técnico, é muito importante a gente se inscrever, usar esse espaço para conseguir ampliá-lo. Né? Então, você nunca fez isso, não tem problema, vai fazer o primeiro, todo mundo fez o primeiro na vida. Então, pensa em algum aspecto da sua profissão que você tenha mais domínio e que possa compartilhar com outras pessoas. Para encontrar as boas palavras, para se inspirar e ter mais ideias, dê uma busca na internet, veja sobre cursos e palestras da sua área, assista alguém falando ou entrevistando no YouTube, enfim, vai se inspirar. Conte para alguém ou para algumas pessoas o que você pretende fazer e anote as perguntas e as observações dessa pessoa para quem você falar. Que isso pode te ajudar a aprofundar e levantar boas questões. Então, compartilhe aí com as pessoas. Fala, olha, eu estou com a ideia de fazer um projeto assim assado, vou te explicar, vê o que você acha, quais dúvidas você tem sobre o que eu estou te falando. A pessoa te pergunta, vai te ajudando a elaborar melhor o seu projeto. Alguns exemplos. Bom, aqui eu vou deixar um pouquinho, vocês podem dar uma lida e olhar rapidamente. Não é nada de nada, é simplesmente assim, uma pincelada de alguns exemplos para inspirar. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou camareira, eu vou dar uma aula sobre o quê? Eu vou fazer uma entrevista sobre o quê? Uma palestra sobre o quê? O que pode suscitar interesse? Então, assim, com um olhar um pouco mais distanciado e vendo algumas funções técnicas, a gente pode levantar muitas coisas interessantes que são conteúdo, pensando que 45 a 55 minutos é um tempo muito curto também. Então, você resolve um aspecto, pega uma coisa daquilo ali e monta a sua aula, palestra, entrevista, pronto, entendeu? Pega uma coisa que você domina bem e faz sobre isso. Por exemplo, se você é diretor de palco, você pode dar uma aula falando sobre as funções do diretor de palco com os exemplos que você já viveu. Né? Como você implementa, acompanha e coordena uma equipe, coordena o material, coordena a equipe técnica para garantir a qualidade dos espetáculos, etc. Coordenação do trabalho de vários departamentos, e assim vai. Isso aqui são apenas alguns exemplos, vocês podem parar aí na tela, ler um pouquinho, técnico de som também, como dimensionar, operar um sistema de sonorização profissional, por exemplo, dentre outras possibilidades. Tem coisas que você pode falar que são de interesse tanto dos técnicos específicos, como do público em geral, como dos artistas, como de qualquer pessoa.
sonoplastia, conhecimento ligado à comunicação pelo som, relação com as outras artes do palco e por aí vai. Não vou ficar aqui lendo todos, porque, como eu disse, vocês podem dar um stop aí na tela onde vocês quiserem, mas são exemplos muito genéricos e aleatórios os que estão aqui. São só para, como fala, inspirar um pouco, quem tiver um pouco sem inspiração aí para o que poderia fazer. Então, falamos aqui algumas coisas sobre cenotecnia, um maquinista, o que um maquinista pode elaborar como uma palestra, por exemplo. Rigger, né? Falando do Rigger, as questões de segurança, os princípios e as práticas no gerenciamento de risco, etc. Camareira, aderecistas, costureiras, né? Pode ir lá quem está fazendo as características de um traje para um balé, um espetáculo de teatro, uma ópera, como que são manutenção, reparos em figurinos e adereços de época, por exemplo, técnicas de corte, de alfaiataria teatral, pesquisa histórica quando vai desenvolver alguma coisa, algum figurino, qual material melhor para usar, técnicas de confecção de corsetes, por exemplo, estudo de golas, enfim, não falta assunto. Técnicos de luz, também conceito de luz, estética de iluminação, ótica, olha, não falta assunto. Vamos encerrar aqui falando das perspectivas gerais. O que são essas perspectivas gerais? Eu acho bem importante no projeto enfatizar a importância da área técnica, ressaltando a criatividade desse técnico artista, ressaltando a criatividade e a importância do técnico no todo de um projeto artístico, né? Assim, o técnico de teatro, o técnico de shows, o técnico de qualquer tipo de espetáculo, mesmo técnico de construção de exposições. Toda a equipe técnica, ela é técnica de um objeto artístico, ela faz parte desse objeto artístico. Então, a importância da criatividade técnica também quando você está lidando com um objeto artístico. Os novos paradigmas para a técnica. Projetos que são concebidos primeiramente com foco na técnica para em seguida serem compartilhados com os artistas. Isso tem acontecido cada vez mais com o desenvolvimento da tecnologia e da técnica. Muitas vezes a técnica e a tecnologia, elas dão a diretriz do que vai ser um projeto artístico para depois entrarem os artistas, né? Os atores, por exemplo. Modos de criar. Tecnologias que influenciam a concepção artística. Obviamente, tem várias tecnologias hoje, que é de projeção de vídeo, mapping, o que é, enfim, iluminação, vários tipos de tecnologia que elas influenciam na própria linguagem artística. Então, essa importância do técnico e a importância do desenvolvimento técnico, os técnicos estarem sempre atualizados e atualizando suas informações, atualizando no que tem de ponta, no que está saindo de tecnologia, de informação, para que cada vez mais ele esteja atuando junto com a criação artística. Outra perspectiva é destrinchando o backstage, ou seja, a gente está trazendo para o foco tudo o que acontece por detrás da cena. Então, isso é muito importante também, porque muitas vezes as pessoas não têm nem ideia, o público em geral não tem a menor ideia do que acontece por detrás da cena, e as pessoas têm sempre muita curiosidade também de saber assim, o que acontece ali naquele lugar. Talvez para a gente que trabalha com isso o tempo inteiro não tem interesse nenhum, se não acha que desperte tanto interesse, portanto tem muita gente que fica fascinada em saber o que acontece por detrás da cena. É isso, agradeço muitíssimo, peço para vocês darem o like, quem estiver nos assistindo aí no nosso canal de YouTube, nos seguir nas redes sociais e acompanhar o SOS Técnica SP. E é isso, boa sorte a todos, boa sorte com os projetos e seguimos. Obrigada.